Maravilha. Então, começamos a gravar. Muito bem-vindos a todos que vão ver a gravação. Estamos com a nossa aluna aqui, a Tânia. E vamos que vamos. Vamos lá. Deixa eu só compartilhar minha tela, tem 10 milhões de coisa aberta. Bom, nossa, estou lá na thread, lá na frente. Então, a gente está com o nosso e-book aqui, que é Who Was Jesus, né? Então a gente está trabalhando o tempo todo com esse material. Então esse book agora finalmente eu consegui deixar disponível lá, o pessoal pode baixar, que já vai estar lá. Então, aula passada a gente falou, né, se Jesus existiu. Então, did Jesus exist? Jesus existiu? Aí a gente viu um monte de coisa, né? Viu lá o Joséfos, viu a outra fonte, né? Que eu já esqueci qual que foi a fonte que eu falei. O Tácitos, né? A gente falou do Tácitos e tal. Continuando aí com Jesus, né? Quem foi esse Jesus? Então, quem foi Jesus? Onde é que ele estava ali? Então, a gente vai começar a percorrer aí agora um pouco mais das informações arqueológicas, né? Então, hoje a gente tem aqui Jesus birthplace and Jesus home. Jesus birthplace and Jesus home. Esse artigo aqui é desse Philip King. Então, Jesus birthplace é o lugar que Jesus nasceu. Então, birthplace é lugar de nascimento. Birth quer dizer nascimento. Lembra que a gente fala assim, happy birthday to you? Então vem daí, né? O happy birthday do aniversário. Feliz aniversário. Então, birth, nascimento, place é o lugar. Então, lugar de nascimento. E Jesus home, home, casa. A casa de Jesus. Certo? Então, para a gente entender algumas coisinhas aqui das gramáticas, para a gente voltar a esse artigo, eu vou compartilhar a minha telinha da aula passada. Só para a gente lembrar aí, a gente trabalhou o past simple, né? Deixa eu ver se é esse aqui. É esse aqui mesmo. Então, com o past simple, a gente vai ver bastante nos artigos, né? Então, toda hora vai ter o past simple. Então, a gente tem a nossa estrutura, que é o did. Então, esse did não tem tradução. Ele é só um verbo auxiliar que vai indicar o tempo passado. A gente tem a pessoa, então aqui a nossa pessoa, I, you, he, she, it, we, you e they. Eu, você, ele, ela, nós, vocês, eles, elas. Mais o verbo e mais um complemento. Então aqui a gente tem um verbo, exemplos de verbos principais e mais um complementozinho aqui. Então, essa é a estrutura de perguntas, né? Por exemplo, did you like the article? Você gostou do artigo, certo? Certo? Tecnologia é assim. Aí. Então, para positive sentence, eu vou ter um outro esqueminha. A gente vai ter o esqueminha de pessoa, mais verbo, mais ed, mais o complemento. Então, para regular verbs, eu vou colocar um edzinho aqui no final de cada verbo. Liked, walked, called, studied, translated. Verbo regular, coisa mais fácil. Então, por exemplo, she liked the passage. Ela gostou da passagem, né? Ou he walked alone. Ele andou sozinho. Aí a gente pode pôr mais umas firulas aqui. Tipo, yesterday, ontem. Last week, semana passada. Last month, mês passado. Então, para regular verbs, tá tranquilo. Mas o irregular verbs é que vai ser o probleminha. Então, a forma dele vai mudar completamente. É como se fosse outra palavra aqui, né? Então, por exemplo, a gente tem o verbo, vamos ver aqui, um verbo facinho. O verbo come. O verbo come é o verbo vir. Então, quando eu falo ele no passado, eu tenho que colocar came. Tem que colocar esse azinho aqui. Por exemplo, we came late yesterday. Nós viemos tarde ontem. So we came.
We had. Had é passado do verbo have. Have é o verbo ter, né? O told aqui é o verbo to tell, que é contar. Was e were. Então, was é passado do verbo to be. Então, por exemplo, eu falo I am, no passado I was. You were, eu posso usar também para o plural ou para you mesmo. You were. Então, você era, você foi, você estava, certo? Então, por exemplo, you were good. Você estava bem. Ou você, vamos ver aqui, I was good. Eu era bom. Também pode ser isso, né? I was good in the past. Eu era bom no passado, agora eu sou mal. Ai, ai. Aí aqui são alguns exemplos de verbos irregulares. É claro que isso aqui vocês não se preocupem que não vai ter como decorar assim, não. É só para saber que tem 3 formas de verbo aqui. E a gente também viu aí o past simple negative sentence. Então, para fazer uma negative sentence, eu vou voltar com o verbo auxiliar aqui e colocar uma contração. Did not, didn't. Então, por exemplo, we didn't work late yesterday. Nós não trabalhamos tarde ontem. Então, aqui o verbo volta para ser a mesma coisa, ele não muda. Vai mudar só o auxiliar aqui. Então, she didn't write the letter last week. Ela não escreveu a carta semana passada. E a nossa linha do tempo, lembrando, né, que isso aqui é muito importante, nosso BC-AD, BCE, CE. Então, BC, before Christ, antes de Cristo. AD, ano Domini, depois de Cristo. Como a nomenclatura tem mudado um pouquinho, a gente vai usar, então, tem se modernizado, né? BCE, before the Common Era, e CE, Common Era. Tá? Então, antes da Era Comum e Era Comum. Todos eles têm um marco zero aqui, que é o nascimento de Jesus, certo? Então, antes de Cristo, depois de Cristo, antes da Era Comum, depois da Era Comum, ou na Era Comum. É isso. Peraí, que a gente vai entrar na nossa coisinha de hoje, nossa matéria de hoje. Deixa eu só achar aqui. Só um minutinho. Todo um processo. Meu Deus. Então, tentei deixar bem facinho essa matériazinha de hoje, porque senão vai ficar muita confusão, né, na cabeça. Então, o que que é os possessives? Os possessives são, se indica posse, né? Já está falando aqui, possessivo. Posse, né? De coisas que indicam posse. Então, no português a gente fala assim, esta é minha caneta, é minha, né? Essa caneta é minha, minha. Então, é possessão, né? Isso me possui. Eu possuo essa caneta, eu tenho essa caneta, né? Então, vamos ver aqui. A gente tem os nossos pronomes aqui. Eu coloquei I, you, he, she, it, we, you, they, que a gente acabou de ver. Então, tá aqui, né? I é um só. Fica mais bonitinho de ver aqui. We é nós, it para coisas ou animais, né? You pode ser você sozinho, você singular, ou você plural. Aí depende do contexto, vocês, né? She, ela, he, ele, they, eles e elas. Muito bem. Então, quando eu vou indicar posse, quando eu uso I é my, eu vou usar my. Então, my significa meu ou minha. Meu ou minha, depende, né? Posso falar minha caneta ou meu celular. Minha caneta, meu celular. Então, eu posso dizer my pen, my cell phone. Your é seu ou sua. Eu posso dizer sua caneta ou seu celular. Seu celular. He, a gente vai usar o his, então vai significar dele. His pen. Ok? His pen. Or her.
her pen. Posso falar da Marcela, essa caneta é da Marcela. This is her pen, a caneta dela, né? Ou our, nosso. Então, essa caneta é nossa, de todo mundo aqui. Your também pode ser para vocês, essas canetas são suas, são de vocês, né? E their, deles ou delas, né? Então, essa caneta é their. E this is their pen, é deles ou delas, certo? Então, my, your, his, her, its, aí para coisa, our, your e their. Tá? Então, indicando que posse. My pen, your pen, his pen, her pen, its pen, our pen, your pen, their pen. Uhum. Aqui é a mesma coisa. Muito bem. A gente tem uma coisa bem interessante no inglês para indicar posse. Vocês viram lá no começo do artigo que estava assim, né? Jesus birthplace. Tinha um apóstrofe e tinha um birthplace lá. Esse apóstrofe, ele pode indicar posse. Então, ele pode vir só o apóstrofe ou apóstrofe mais S. Aqui, nesse caso aqui, ó. Apóstrofe mais S. O que que isso indica? Então, a gente pode entender que é de, da, do. Por exemplo, a caneta, por exemplo, in 10 years time, a gente pode expressar tempo, para indicar expressões de tempo. Por exemplo, in 10 years time. In 10 years, 10 é 10, years, ano, e a gente tem um possessivo aqui, ó, years time. Como se a gente falasse isso aqui, ó, dentro de 10 anos. Então, como se 10 anos estivesse aqui, dentro desses 10. Dentro desses 10 anos. Isso que é um pouquinho mais complicado, mas o que nos interessa é esse aqui, ó, posse. Quando quem possui é um ser ou um grupo de seres vivos. Por exemplo, eu posso dizer isso aqui. This is my pen, essa é a minha caneta. Ou this is Tati's pen. Tati's pen. Se eu colocar meu nome, eu posso falar assim, a pen da Tati. Né? Eu posso falar, essa caneta da Tati. Tá? Tati's pen. Ou Martha's house. Martha's house. Então, a house é da Marta. Martha's house. A casa da Marta. Is very pretty. É muito bonita. Tá? Martha's house is very pretty. Ou para animal. My dog's bed is comfortable. A cama do meu cachorro é confortável. Então, o bed aqui, ó, tá vindo depois desse apóstrofe. Então, quer dizer que a bed é do dog. A cama é do cachorro. Bed do dog. A cama do cachorro. Então, a cama do meu cachorro é confortável. A gente poderia falar assim: The bed of my dog is comfortable. Não tem problema, pode dizer, mas às vezes é legal falar assim: My dog's bed is comfortable. Ou, por exemplo, cidade, país ou povoado. Colombia's beaches are beautiful. Então, beaches, praias. Tem um apóstrofe aqui, né? Então quer dizer que é posse. Então, a beaches da Colômbia. Então, as praias da Colômbia are beautiful. São bonitas. Por exemplo, quando o nome é terminado com S, a gente só coloca o apóstrofe no final da palavra, que era o que a gente tinha aqui, quer ver? A gente colocou, na verdade o artigo é assim, né? Jesus, não tem isso não. Jesus birthplace. Jesus birthplace. Por quê? Jesus termina com S, certo? Se Jesus termina com S, só põe um apóstrofe. Mas como tem um apóstrofe, eu sei que isso aqui é uma possessão. Então, é o birthplace do Jesus. É o lugar de nascimento de Jesus. Ou Jesus home. É a home do Jesus. Ok? Or Charles' car is old. Carro do Charles. Então, car do Charles. Então, carro do Charles. Is old. É velho. Então, o carro do Charles é velho.
Dúvidas? Não. Aqui tem a diferençazinha, mas acho que eu não vou explicar isso, não vou confundir demais. Vou deixar só isso aí mesmo. Muito bem. O que a gente vai ouvir muito agora nesse artigo, que eu acho bem importante. A gente vai ouvir bastante esse verbo aqui, to be born. O que é to be born? É o verbo nascer. Eu sei que aqui tem o to be mais um born, né? Parece que são duas coisas, mas não é. To be born é nascer. Então, passado, eu vou usar sempre no passado, porque a gente não fala assim, eu nasço. Não, a gente não fala isso, né? Ele nasce, depende, né? Ele nasce das cinzas, às vezes a gente fala isso, né? Mas não é comum, né? A gente fala mais assim, ele nasceu mês passado, ou ele nasceu, sei lá, no ano passado, falando de um bebê, né? Ou eu nasci em 1979, aí descobriram minha idade. Né? Então, eu nasci. Então, a gente vai usar a forma passada desse verbo. Como é que é a forma passada? Eu vou usar o passado do verbo to be, que é was. Então, I was, e não esquece, a gente tem que pôr born. I was born in. In é em. E aí eu posso colocar, né, o birthplace, meu lugar de nascimento, então, ou o nascimento, o dia, né, que quer dizer o birthday, é o aniversário, dia do nascimento. Então, birth, nascimento. Day, dia. Dia do nascimento é o aniversário. Então, vai ficar assim: I was born in Poços de Caldas, Minas Gerais. Foi o lugar que eu nasci. Né? Jesus. He was born in Bethlehem, que é o Bethlehem. Belém, né? Belém. Falei em Isso. hebraico, eu tô gastando meu hebraico aqui, gente. Né? Tânia, onde você nasceu? Oswaldo Cruz. Então, she was born in Oswaldo Cruz. Ela nasceu. Ou você pode dizer, I was born in Oswaldo Cruz, certo? Então, a gente pode falar, eu nasci em o lugar do nascimento, ou a gente pode falar a data, por exemplo, I was born in 14 de setembro de 1979. Claro que eu não falei em inglês, mas você pode falar em inglês, gastar o inglês aí também. Certo? Só cuida aqui uma coisa. O were a gente vai usar para we were born, or you were born e they were born. Por exemplo, eu posso falar assim, Tânia, you were born in Oswaldo Cruz. Você nasceu em Oswaldo Cruz. Então, you were born in Oswaldo Cruz. Certo? Então, vai mudar o were aqui. A gente vai usar para we, nós, you no singular no plural e they, certo? Se foi I, eu, was, he, she, it was. Dúvidas? Não. Então, como a gente vai usar bastante isso aqui, vai aparecer bastante essa palavra, birthplace, the birth, o nascimento, birth, eu não sei não. E a gente tem os cardinal points aqui, isso aqui vai ser importante também porque vai ter alguns lugarzinhos que ele vai fazer referência. O que é o cardinal point? São os pontos cardinais, né? Já está bem parecido com o português aqui, né? Cardinal points, pontos cardeais. A gente só vai trocar aqui. Então a gente tem o north, que é o norte, o south, que é o sul, east, que é o leste, e o west, que é oeste. Facinho, né? Bem parecido. North, South, East, West. E aí no meio a gente tem aqui, né? North East, seria o Nordeste. Norte mais leste, Nordeste. South mais East, Southeast. Então é o Sudeste. Southwest é o Sudoeste. E o Northwest é o Como é que fala isso em português? Northwest. Noroeste, né? Que fala. Perdi a palavra. Noroeste. Noroeste. Certo? Então, esses cardinal points vai aparecer um pouquinho aí também. Dúvidas? Não.
Tá facinho, né? Maravilha. Então, peraí, deixa eu só tirar um negócio aqui e a gente vai voltar pro artigo, então. Vai ser bem legalzinho. Eu acho que eu vou dividir esse artigo em 2 dias, porque eu acho que não vai dar tempo da gente fazer ele inteiro. Que ele é bem interessante. Então, aqui, agora que já estão sabendo, ó. Então, Jesus' birthplace and Jesus' home. Então, a gente tem um possessivo aqui, que a gente está vendo um apóstrofe, e como Jesus termina em S, a gente sabe que não precisa colocar mais um S. Jesus' home não precisa, né? É só botar um apóstrofe. Então, esse apóstrofe indica posse. Então, home de Jesus é a casa de Jesus. Birthplace de Jesus. Então, é o lugar de nascimento de Jesus. Onde é o lugar de nascimento de Jesus? Isso é a grande questão desse artigo. Então, according to the Gospels, de acordo com os evangelhos, então, evangelhos quer dizer Gospels, então, Gospels quer dizer evangelhos. A gente fala assim, eu adoro música gospel, então, é música do evangelho, é música, né, cristã, e música que fala de Jesus, tá? Então, gospel, evangelho. Jesus was born, aqui o nosso was born. Então, Jesus was born in Bethlehem, but lived in Nazareth. Quer tentar traduzir, Tânia? Não, Tá pode muito continuar. difícil. Essa tá facinho. Jesus was born in Bethlehem. Jesus nasceu, né? Was born, nasceu. Em Belém. Isso mesmo. Mas viveu em Nazaré. Então, esse lived aqui é o verbo to live. To live pode ser morar ou viver, tá? Então, ele viveu ou morou em Nazaré. Então, tem um passadinho. Ele é um verbo regular, a gente só colocou um edzinho aqui no final. Então, quer dizer que é passado. Então, a maioria das coisas aqui está tudo no passado. While there has been a lot of scholarly discussion about whether or not he was actually born in Bethlehem, então, mesmo enquanto tem muitas discussões acadêmicas sobre se Jesus realmente nasceu em Belém ou não, whether or not, se nasceu ou não em Bethlehem, both places are useful for teaching about the historical Jesus. Então, both places, ambos os lugares, are useful, são úteis para ensinar sobre o Jesus histórico. Regardless of any perceived conflict, apesar de todo esse conflito, and inspire us to take a deeper look at how Jesus was influenced by his environment. And inspirar-nos, para dar uma visão mais profunda, um olhar mais profundo de como Jesus foi influenciado por esse ambiente. Então, ambiente, environment. Okay? Environment. A gente está falando sobre ecologia, a gente usa muito essa palavra, environment, ok? O meio ambiente, o environment. Então, pode ser tanto no sentido de ecologia ou no ambiente em que você vive, my environment, tá? The biblical towns of Bethlehem and Nazareth are strangely different from each other in many ways. Então, as cidades bíblicas de Belém e Nazaré, eles são muito diferentes umas das outras em muitas maneiras. Many ways. Ways aqui, muitas maneiras, no sentido de maneiras. At the same time, they figure prominently in the life and the ministry of Jesus. Então, ao mesmo tempo, eles figuram proeminentemente a vida e o ministério de Jesus. Então, essas duas cidades vão influenciar muito em quem foi Jesus, né? Tanto Belém quanto Nazaré. The issue to be discussed is the birthplace of Jesus. Então, o que a gente está discutindo aqui é o lugar que Jesus nasceu. It seems clear from the infancy narratives in the Gospels that Bethlehem was the place of Jesus' birth. Parece claro que as narrativas do Evangelho
nos evangelhos, né? Que Belém foi o lugar que Jesus nasceu. Então, Bethlehem was the place of Jesus' birth. Foi o lugar que Jesus nasceu, ou do nascimento de Jesus, né? Nascimento de Jesus. Então, aqui a gente tem uma referência. Matthew 2, 1, 2, 2. 1 e 2. Vou ensinar uma coisinha bem legal aqui. Quer ver? Para a gente acessar a Bíblia, a gente pode acessar a nossa Bíblia? Deixa eu ver se está aberto aqui minha página. Ah, tá. A gente pode. Oh, essa página não, mas deixa eu mudar aqui. Isso aqui é onde eu estava colocando para vocês. A Bíblia Online, a Marcela gosta muito de usar a Bíblia Online, certo? Por exemplo, se eu clicar lá na Bíblia Online, eu tô aqui. Tá. Aqui eu vejo todas as Bíblias, eu entro lá, belezinha. Por exemplo, eu quero achar lá o Mateus 2. Mateus 2. Eu já coloquei a minha como Bíblia paralela, mas para você fazer isso, é só você vir aqui, ó. Deixa eu tirar isso aqui. Bíblia paralela. Então, eu vou vir aqui, Bíblia paralela. Eu escolhi a Bíblia. Então, vou escolher o idioma. Então, eu escolhi o inglês aqui. E a Bíblia, aqui eu recomendo. Uma bem facinho. Deixa eu ver uma aqui. Tinha uma aqui bem facinho. Aqui, Bible in Basic English. Isso é muito, muito fácil. É um nível super fácil. Ou você desce, vai descendo, descendo, até você encontrar essa aqui, ó. New International Version. Okay? New International Version, que é o que eu coloquei aqui. Que é a nova versão internacional, que é uma versão que eu gosto muito. Não recomendo a King James, porque ela tem uma linguagem um pouco mais arcaica, então vai ser um pouco difícil de entender. Então, vamos pôr nessa daqui. A gente tem, então, a referência, Mateus 2. Então, olha aqui. E tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Então, essa aqui é a nossa Bíblia em inglês. After Jesus was born in Bethlehem in Judea, during the time of King Herod, Magi from the east came to Jerusalem. Olha o nosso east aqui, né? Então, os magos do Oriente, do East, né? Aqui é do leste, né? Do Oriente. Mas o Oriente fica no leste. Vieram para Jerusalém, certo? Então, bem legal esse recursozinho aqui da Bíblia. Aí você pode brincar, que legal. Aí você vai vendo, tem muitas coisas que você já sabe, né? Was born, nascido, tendo nascido, ou nasceu, né? E aqui você pode mudar também o português, né? A coisa do português também pode ser mudada. Eu não sei qual que tá a minha versão no português, que eu esqueci de ver. Tem que pôr na minha versão, né? Voltemos aqui para o artigo. Então tá aqui. Essa é a nossa primeira referência. Então a gente tem outra referência. Joseph also went from the town of Nazareth in Galilee to Judea, to the city of David, called Bethlehem. He went to be registered with Mary, to whom he was engaged, and who was expecting a child. While they were there, the time came for her to deliver her child, and she gave birth to her firstborn son. Eu já coloquei aqui a colinha. Então, aqui, e subiu também José da Galiléia, da cidade de Nazaré, à Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem, que eu botei ela inteira. Certo? Então, essa é a primeira referência. Então, a gente tem a referência, tá. Então, José foi, né, na cidade de Nazaré, da Galileia, para a Judéia. Ele saiu de Nazaré e foi para a Galileia da Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém. Certo? Então, isso aqui é uma boa referência. Está em Luke, é Lucas. The Gospel of John also attests that the birth of Jesus took place in Bethlehem. Então,
o Gospel, o Evangelho de João, John. Também. Isso, pode ir lá, Tânia. Vamos lá. Tá? Vai, pode ir. É Evangelho de João também. Eu já não sei. A testa, uma A coisa. testa. Aham. Que o nascimento de Aqui é Jesus. o nascimento de Jesus em Belém. É? Tô. Isso. Took place teve lugar, vamos dizer assim, né? Mas Lugar em Belém. aconteceu. Nesse sentido de aconteceu. Muito bem. Então aqui a gente tem a nossa referência. Eu já coloquei ele traduzido aqui. Deu uma colher de chá. Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e de Belém, da aldeia de onde era Davi? Então, essa aqui é a nossa referência em João, certo? Então, João fala que o Cristo veio da descendência de Davi e de Belém. Micah, one of the four great prophets of the 8th century before Common Era, aqui nosso before Common Era. Então, Micah é Miqueias. É um dos grandes profetas do 8th century, do 8º século antes da Era Comum, antes de Cristo. Tá? No 8º século antes de Cristo. Então, deve ser 800 anos antes de Cristo. Is responsible for the classic messianic poem wherein a new David shall arise from Bethlehem, the birthplace of David, to rule in a future age. Então, tá aqui também, né? Foi profetizado muitos anos antes que me fala, o Messias iria vir da raiz de Davi e iria nascer na cidade de Belém. Seria a cidade de Davi, né? Que é onde Davi veio, né? The birthplace of David. Então tá aqui a nossa referência. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então essa aqui foi uma profecia. The family of David was closely associated with Bethlehem. Então, a família de Davi era muito associada com Belém. The Lord sent Samuel to Bethlehem to find a replacement for King Saul from among the sons of Jesse. Então, o Senhor, the Lord, então toda vez que você ouvir aqui o the Lord, Lord é o Senhor. Mandou, então a gente tem um irregular verb aqui, que é o sent. Sent é o passado do verbo send. Send é enviar. Então, the Lord sent Samuel, ele enviou Samuel a Belém. To find, para encontrar, um substituto para o rei Davi. Então, king é rei. Rei Saul, entre os filhos de Jessé, sons of Jessé, ok? São os filhos. E aqui está a nossa referência. Fez, pois, Samuel que dissera o Senhor, e veio a Belém, então, os anciãos da cidade, saíram ao encontro tremendo e disseram, de paz é a tua vinda. Tá? Então, a gente vê aqui que está em Belém. Né? Então, o profeta Samuel foi a Belém encontrar o rei Davi ali, né? Para ser ungido rei, né? Para substituir o rei Saul. É aí que está falando como Davi tinha uma relação muito forte aí com Belém, né? Então, Nazareth, an obscure agricultural village in southern Galilee, is not mentioned in the Hebrew Scriptures Old Testament, in the Talmud or by historian Josephus. Então, Nazaré, a cidade de Nazaré, ela é como se fosse assim, uma cidadezinha agricultural, assim, ela tem, agrícola, né, agricultural, agrícola, localizada no Southern Galilee, né? Então, Southern aqui é no sul da Galileia. E não é mencionada nas escrituras hebraicas, por exemplo, o Velho Testamento, nem o Talmud, e também não é mencionada por Flávio Josefo. Você lembra que a gente estudou dele semana passada, né? Então, Nazaré não é mencionado por nenhuma dessas fontes.
Joseph may have settled in Nazareth because of its proximity to Sepphoris. Então, José, o pai lá de Jesus, né? Tecnicamente, pai de Jesus, né? Pode ter se assentado, pode ter se estabelecido em Nazaré por causa da proximidade de Séforis, onde as oportunidades de trabalho estavam mais available, como eu falar isso? Disponíveis. Tinha mais oportunidade de trabalho. O mercado de trabalho estava lá em Séforis. Então ele ficou pertinho ali de Séforis. Só que Nazaré era a periferia, tá? Vamos falar assim, né? Jesus and his family probably spent a significant amount of time at Nazareth. Então, Jesus e a sua família provavelmente spent, o nosso spent aqui, é um irregular verb também. Spent é o passado do verbo to spend. To spend é gastar, tá? Ou passar, né? Nesse sentido de passou, né? Gastou um tempo significativo em Nazaré. Tá? Então, ele passou a sua infância lá, né? Luke's Gospel is a valuable source of information about Jesus' childhood. Então, o Evangelho de Lucas é uma source. Source é uma fonte de informação. Source of information. Fonte de informação sobre childhood Jesus. Tem? Então, aqui, ó, tá vendo que a gente tem um apóstrofe aqui também? Childhood é infância. Child é criança. Ou pode ser filho também, né? Filho no sentido geral, tá? Não de filho homem, filho geral. Childhood, infância, certo? Então, childhood, Jesus, né? Jesus childhood, infância de Jesus. Então, nossa apóstrofe aqui. Tá aqui a nossa referência. É uma super grande referência, tá, gente? Então, Lucas em 2, de 41 a 51. Depois vocês podem procurar lá. Eu botei tudo aqui, mas ela é muito grande. Depois dá para vocês procurarem e lerem ela aí, tá? Então, no Evangelho de Lucas que a gente vai encontrar essa informação de que Jesus passou sua infância em Nazaré. Lembra que ele falou lá para a mãe dele mandou ele para o templo, né? E aí ele se perdeu no templo, tal. Ele relata toda essa coisa aí do templo, né? Acho que uma das únicas coisas que é mencionada da infância de Jesus, né? Porque a gente não tem muita informação, né? Acho que Lucas é a única fonte aí. So, during his public life, Jesus visited Nazareth frequently because he had not been received cordially there. Então, durante a vida pública de Jesus, his public life, olha o nosso his aqui, his public life, a vida pública dele, Jesus, Jesus visited, olha o nosso visited aqui, passado, ele visitou Nazaré, não muito frequentemente, né? Infrequently, because, porque ele não era muito bem recebido lá. Lembra que um profeta não tem honra na sua própria casa? É isso aqui, né? Aqui a nossa referência. E todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira e, levantando-se, expulsaram da cidade e levaram até o cume do monte, que a cidade deles estava edificada, para ali o precipitarem. Essa aqui é uma referência de que eles expulsaram Jesus de lá, de Nazaré. What sparked this outrage was that in the synagogue of Nazareth, Jesus had declared himself the fulfillment of a prophecy. A razão deles ter sido tão assim raivosos com Jesus, que eles falaram assim, raspa o gato daqui, foi porque Jesus se autodeclarou cumpridor da profecia lá de Lucas 4:21. Então começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos, que ele estava explicando sobre Isaías, lembra, né? Jesus estava explicando lá na sinagoga sobre Isaías, e ele falou assim, hoje se cumpriu essa profecia. E aí eles ficaram loucos da vida, não queria saber de Jesus não. Falou, você está pensando o quê? The term Nazarene, então Nazarene aqui é um termo grego, né? Nazareno, então vem do grego. The Greek word has two different spellings. Então ele tem duas diferentes jeitos de se escrever. See below, Matthew 2:23, both understood as reference to Nazareth.
is applied to Jesus in all four of the Gospels and in Acts. Então, o termo nazareno é aplicado a Jesus nos 4 evangelhos e em Atos. Tá? Otherwise, the derivation and the meaning of these words are surrounded by conjecture. It may be a play on Isaiah's prophecy that. Aí a gente tem aqui a nossa referência. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé e das suas raízes um renovo frutificará. Então, a derivação e o significado dessa palavra, ela está assim envolta em conjecturas, envolta em suposições, em teorias. Mas pode ter sido uma coisa que veio do profeta Isaías, que é dessa passagem que eu acabei de ler. Porque brotará um rebento do tronco de Israel. Do tronco de Jessé, né? Desculpa, do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Certo? Então pode ser que venha dessa passagem aqui. Então, after warned in a dream, Joseph went away to the district of Galilee. Então, depois de ter sido avisado, José foi para o distrito da Galileia. There, he made his a home in a town called Nazareth. Então, lá, Jesus nasceu em Belém. Ele lá recebeu um sonho, né? Uma profecia em sonho. Ele recebeu um aviso no sonho. E ele saiu do distrito da Galileia. Ele saiu de lá, de Belém. E foi para uma cidade chamada Nazaré. So that what had been spoken through the prophets might be fulfilled, para que o que foi falado dos profetas pudesse ser cumprido. He will be called a Nazarene. Ele será chamado Nazareno. The source of these citations is unknown. Então, sim, a fonte dessa citação, ela é desconhecida. When evaluating biblical literature, some readers are disappointed to learn what they had been reading is not fact but fiction. Então, sim, alguns literatos aqui que leram isso, eles ficaram meio desapontados, né? Porque eles sabiam que o que estava sendo escrito ali era uma ficção e não um fato. If the material is not a blow-by-blow description of a person or event, its value in their estimation has been compromised. Então, se o material não é uma descrição assim, blow-by-blow, é muito, vamos dizer, factual, né, da pessoa ou do evento, o seu valor e estimação não podem ser comprometidos. Então, esses são relatos assim, que ficam muito comprometidos. For those who have been trained in mathematical precision, porque eles foram treinados aí para ser matematicamente precisos. Então, cada um falando uma coisa, então eles não sabem exatamente o que realmente é verdade. The presumption is that anything less is devalued. Just the facts they say. Então, assim, qualquer outra coisa tem que ser descartada. Somente os fatos. Just the facts. Então, just, somente os fatos, eles dizem. Anything less is watered down. Nada menos, tem que ser descartado. On the other hand, literature that is the product of creativity and imagination is rich and vibrant. Então, por outro lado, a literatura, o produto de criatividade da literatura e a imaginação é muito rica e vibrante. It is the difference between prose and the poetry. Essa é a diferença entre prosa e poesia. All of us should be enriched by our environment, not untouched by it. Então, todos nós deveríamos ser enriquecidos pela nossa mente e não ficarmos intocáveis dele, né? Não serem influenciados por ele. So too, in the time of Jesus, my purpose is in this column is to illustrate how both Nazareth and Bethlehem influenced Jesus. Assim também era na época de Jesus, né? Então, o propósito aqui desse artigo é ilustrar como Nazaré e Belém ambos influenciaram Jesus. Então, o propósito dele não é nem inflação, foi aqui, não foi. Ele deu toda uma volta e disse: esses dois lugares influenciaram demais Jesus, tá? Tanto Belém
quanto Nazaré. Tanto quanto a Galileia, né? Que Belém fica ali na Galileia, certo? A gente tem mais coisas, mas aí semana que vem a gente fala. Então, has Jesus Nazareth house been found? Então a gente vai falar um pouquinho sobre a casa mesmo de Jesus de Nazaré. Ela foi realmente encontrada? Que ele morava lá? Apenas no próximo capítulo. E aí, Tânia, alguma dúvida? Não, é interessante o texto, né? O É, artigo, muito né? legal, né? Muito bacana. Eu E achei é um interessante, vocabulário fiquei fácil curiosa. até, não é muito difícil esse vocabulário, né? Uhum. Então, maravilha. Então é isso. É isso. Então, semana que vem vamos falar sobre a casa de Jesus, se ela foi encontrada ou não. Tá lá já o e-book, se você quiser dar uma Beleza, olhadinha nele, dar uma pesquisadinha aí, vamos ver. ótimo. Tá Beleza. bom? Então tá bom, Tânia. Grande beijo, fica com Deus. Obrigada. Tchau, Beijo pra todo tchau. mundo Até que tá mais. Boa assistindo. noite.